meus amigos, minhas amigas, meu nome é Danilo Montemurro e eu queria falar um pouquinho sobre as despesas com transmissão de patrimônio. Especialmente a relação das despesas com transmissão de patrimônio e o planejamento sucessório, a reorganização patrimonial. Existem alguns centros de custos principais envolvidos no planejamento sucessório. Os principais centros de custos são o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Forma Onerosa dos Bens Imóveis, os honorários de advogado, emolumentos de cartório e custas judiciais. Essas são os principais centros de custos de uma transmissão de patrimônio relacionadamente com sucessão, com transmissão por sucessão. O principal centro de custos, sem dúvida nenhuma, é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Significa que toda transmissão de patrimônio a título gratuito, seja por doação, seja por sucessão, é um fato gerador que vai gerar a incidência desse tributo. Esse tributo é um tributo estadual, então cada estado da federação pratica a sua alíquota. No estado de São Paulo, por exemplo, a alíquota é de 4% para ambos os fatos geradores. É 4% tanto para a transmissão por doação e 4% para a sucessão. Existe um teto desse imposto. O teto é de 8%. E esse teto é regulamentado por resolução do Senado. Nenhum estado da federação pode praticar uma alíquota superior a esse 8%. E esse percentual, essa alíquota, é com base no valor do patrimônio. Portanto, e é valor venal. Valor venal significa valor de venda. Portanto, é o valor de mercado, é o valor efetivamente que vale esse patrimônio. Então, se nós estamos falando de um patrimônio que vale 100, o imposto vai ser 4, aqui no estado de São Paulo. A nossa preocupação com o ITCMD, além de ser um imposto altamente oneroso, 4% sobre o valor do patrimônio, é a pretensão de elevação desse teto, a majoração desse teto de 8% para 20%. A pretensão é que ele seja elevado até 20%. E com a participação da União, que significa que todos os estados vão elevar, vão majorar as alíquotas desse imposto. Quero dizer que cada vez que sai na imprensa alguém falando sobre majoração desse imposto, forma-se fila nos cartórios de notas para fazer doação de patrimônio. Por que isso? Porque as pessoas pensam, ora, se vai aumentar o ITCMD, eu vou logo doar, eu vou logo transmitir para os meus herdeiros esse patrimônio, vou pagar a alíquota vigente, que é de 4%, e evito pagar a majoração lá na frente, lá no futuro. A doação é de fato uma ferramenta de planejamento. A gente utiliza a doação como planejamento, mas sempre de forma planejada, de forma orquestrada, e não de forma sem pensar. Acontece que muita gente transmite patrimônio por doação de forma equivocada. Equivocada porque essa doação pode ser considerada nula, pode ser anulável no futuro, ou ela pode ser evitada. Esse custo, esse centro de custo alto, que é o 4%, pode ser lá na frente, num bom planejamento, evitado. Então tem que ser bem pensado esse planejamento. O segundo centro de custo são os honorários do advogado, um dos principais centros de custos depois do ITCMD. Os honorários de advogado é pautado a partir de cada critério de cada advogado. Cada um arbitra os honorários segundo o critério que entende adequado. Mas existe uma relação muito importante e muito expressiva em relação aos honorários cobrados por um planejamento sucessório e os honorários cobrados por um processo judicial, ainda mais se for litigioso, de inventário. Evidentemente que um processo judicial litigioso de inventário, que pode durar 10, 20 anos ou mais, é muito maior, é muito mais elevado do que os honorários que o advogado cobra para fazer um planejamento sucessório, que pode ser feito em 1, 2, no máximo 3 meses com a execução do planejamento. Então, os honorários caem. Por isso, há uma intrínseca e próxima relação entre o centro de custos honorários e o planejamento sucessório. Como consequência, uma diminuição nesse centro de custo. Outras despesas, como custas judiciais e emolumentos de cartório, um bom planejamento sucessório também pode ser evitado. Como eu falei anteriormente, a cereja do bolo, o quinto objetivo do planejamento sucessório é evitar um processo de inventário. Ele é um quinto elemento, sempre em último lugar, porque nem sempre a gente consegue evitar.
mesmo com bom planejamento, às vezes, de acordo com uma estrutura familiar, uma composição patrimonial, fica impossível. Mas quando alcançado esse propósito, esse objetivo, a gente tem uma expressiva diminuição no centro de custos relacionados aos emolumentos de cartório e às custas judiciais, que são elevadas, são muito altas num processo de inventário. As custas judiciais também são diminuídas, mesmo quando a gente não consegue evitar o processo de inventário, porque a gente reorganiza o patrimônio de tal sorte que o centro de custos, que a base de cálculo para esse custo, para os custos de inventário e emolumentos de cartório, sejam diminuídos, sejam mitigados. Por isso, eu sempre recomendo, com absoluta veemência, um bom planejamento sucessório. Muito bem, esses são basicamente os centros de custos envolvidos. Custos demais, despesas gerais, como cópias, outros emolumentos, reconhecimento de firma, autenticidade de documentos, certidões que são necessárias. Não estou mencionando aqui de forma detida, porque são centros de custos menores, são valores baixos e não merecem maior atenção. Mas os outros sim merecem. E com bom planejamento, uma boa redução desse imposto, você evita de transmitir aos seus herdeiros, aos seus filhos, aos seus entes queridos, não só o patrimônio, mas também esse grande problema que é o processo de inventário e que as despesas envolvidas com essa transmissão. Eu agradeço a atenção de todos.